foi um avivamento. Por que é avivamento? Porque eles foram convencidos, entenderam que eles são filhos de Deus, se arrependeram dos seus pecados, entenderam as Escrituras, foram revestidos com dons e passaram a testemunhar de Jesus. Então, isso é o sinal de um verdadeiro avivamento. Igreja Metodista em Constantina, canal com vídeos e podcasts de cultos, programa Coração Aquecido, pregações, louvores, estudo bíblico e muito mais. Entre no nosso canal, dê like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe e venha nos visitar na rua Antônio Eugênio dos Santos, Constantino, Rio Grande do Sul. Um bom vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Comunidades ali, uma das mais famosos, né, que deu origem ao movimento pentecostal, o pentecostalismo, as igrejas pentecostais surgiram, vou te dizer aonde surgiram em 1908, numa igreja metodista na rua Azusa, nos Estados Unidos, a igreja metodista da Azusa, uma pequena igrejinha, e lá houve um avivamento nessa igreja metodista, e esse avivamento se espalhou tanto pelos Estados Unidos que criou as igrejas pentecostais inspiradas no avivamento da Rua Azusa, procura aí, avivamento da Rua Azusa, 1908. Mas depois de 1908 também teve vários avivamentos no mundo inteiro, e continua tendo avivamento. Mas eu quero falar para vocês do grande avivamento, o grande avivamento do século XVIII. Esse grande avivamento do século XVIII começou em 24 de maio de 1738. E para vocês que são da Igreja Metodista em Constantina, Canhada Funda e São José, vocês têm esse material em PDF ali no grupo informativo. E para ti que não tem, vocês podem dizer, pastor, eu quero, daí bota teu e-mail que eu mando para ti por e-mail esse material. Muito bem. O que é o avivamento, o grande avivamento do século? Por que foi chamado de grande avivamento? Porque ele começou na Inglaterra, mas ele alcançou o mundo inteiro. Foi o grande avivamento. Porque os outros avivamentos que eu estou citando foram avivamentos locais. Numa comunidade da África, numa comunidade dos Estados Unidos, numa comunidade da Inglaterra. Mas esse foi chamado de grande avivamento. Ele foi chamado de grande avivamento porque ele começou na cidade de Oxford, na Inglaterra, mas ele se espalhou pelo mundo inteiro. Muito bem. Esse grande avivamento, tu vai encontrar, se tu quer saber sobre isso, talvez tu não vai encontrar como avivamento, ele é chamado também movimento metodista. Então, se tu vai, procura lá, movimento metodista, mas talvez tu não ache movimento metodista. Tem outros nomes. Tu pode achar como grande avivamento inglês. Procura lá, grande avivamento inglês. Né? E vai aparecer essa história que eu vou contar para vocês. Movimento wesleyano, ou avivamento wesleyano. Procura movimento wesleyano, ou avivamento wesleyano. Vai aparecer essa história. Procura movimento de santidade. Movimento de santidade, que foi como foi chamado. Movimento, esse nome, eu acho tão legal esse nome, movimento redencionista, olha que legal, movimento da redenção em Cristo Jesus, movimento redencionista, procura lá, movimento redencionista. Também outro nome, esse nome é poético, olha o nome, olha como foi chamado esse avivamento, linha do esplendor sem fim. Linha do esplendor sem fim. Um nome bonito, um nome poético. Por que eles chamaram de linha do esplendor sem fim? Porque onde chegava esse movimento metodista, o Espírito Santo se manifestava com um esplendor e parecia que não ia ter fim, porque chegava e já ia para outra cidade, já ia para outra cidade, já ia para outra cidade, já ia para outros lados, atravessava o mar, chegava na América, ia para outro lado, ia para a Europa e se espalhava. Então parecia que não tinha fim e esplendor. Realmente não tem fim, né? Se tu está aqui assistindo esse vídeo, é porque essa linha chegou até nós. Porque nós aqui da Igreja Metodista em Constantina, nós somos filhos dessa linha. Então não tem fim mesmo. Não é o metodismo que não tem fim, mas o poder do Espírito Santo chegou até nós. Então, linha do esplendor sem fim. Procura lá. Linha do esplendor sem fim. Movimento do coração aquecido. Ou do coração abrasado. Ou do coração incendiado. Movimento do coração aquecido. Ou chegaram a ser chamado de religião do coração aquecido. Que é também um apelido que foi dado. E também foi chamado de
chama metodista. A chama metodista. E a chama metodista chegou até não sei o quê. E a chama... Por que chama? Porque chama. Porque era o poder do Espírito Santo. Por que metodista? Porque era do movimento metodista. Então, se vocês querem procurar, tem outras referências, mas esses nomes são os mais conhecidos. Movimento metodista, Grande Avivamento inglês, Avivamento Wesleyano, Movimento de Santidade, Linha do Esplendor Sem Fim, Movimento do Coração Aquecido, Chama Metodista. Foi um movimento... O que foi isso com esses nomes? Foi um movimento religioso que iniciou na Inglaterra no século XVIII, em 1738. Ele tinha começado antes, com alguns sinais, mas realmente começou em 1738, cujos efeitos influenciaram na religião, na teologia, na assistência social, na educação, na saúde pública, na literatura, na música e em outros aspectos da cultura como um todo. Esse movimento, por isso foi chamado de Grande Avivamento, porque ele não se limitou à igreja. Ele se espalhou pela sociedade, ele mudou a política. Olha só, foi um movimento de avivamento tão poderoso que mudou a política. Ele começou no século XVIII, na Inglaterra, mas se espalhou pelo mundo todo. E eu quero ver com vocês, se vocês concordam, que esse movimento do esplendor, esse movimento do coração aquecido, ele tem esses 5 sinais. Se ele levou as pessoas a entenderem que são filhos de Deus, se levou a arrependimento dos pecados, se levou a entender a Bíblia, se revestiu as pessoas de poder do Espírito Santo e se levou as pessoas a serem testemunhas de Jesus. Vamos ver se esses 5 sinais do tamanho da mão de um homem tem nesse movimento. Eu já vi assim que olha, o resultado não se limitou à igreja, não se limitou àquele grupo, mas ele influenciou na igreja, ele influenciou no entendimento teológico, ele influenciou na ação social, porque existiam problemas sociais no século XVIII, existia alcoolismo, desemprego, violência, corrupção na política, apostasia nas igrejas. Olha, estava uma bagunça a Inglaterra do século XVIII. Estava muito pior que o Brasil hoje. A Inglaterra no século XVIII estava horrível. E o avivamento metodista mexeu nisso. Mexeu nessas coisas. Mexeu no sistema educacional, dando acesso à educação para todos, multiplicando. Mexeu na saúde pública, dando acesso à saúde para as pessoas. Mexeu na forma com que se escrevia livros. Mexeu na forma com que se fazia música. Mexeu em todos os aspectos. E não se limitou à Inglaterra. Começou na Inglaterra, começou em Oxford, passou para toda a Inglaterra, passou para todo o Reino Unido, passou para vizinhos da Europa, passou para os Estados Unidos, atravessou o mar, passou para os Estados Unidos, veio descendo, veio para o México, veio para... E, olha, chegou no mundo todo. Muito bem. Só antes, uma piadinha. Tu sabia que o termo metodista, do avivamento metodista, não era uma coisa assim legal. Era um apelido pejorativo, era um xingamento. Por quê? As pessoas vinham, um grupo do Clube Santo, então assim, o termo metodista era um apelido pejorativo para insultar os discípulos de Wesley. Equivalente, esses nerds aí que passam estudando Bíblia. Olha, eles não param de estudar Bíblia. Eles ficam estudando Bíblia, tantos capítulos por dia. Eles têm tanta hora de oração por dia. Eles são cheios de método. Eles são cheios de sistemas. Eles são cheios de método. Eles são uns metodistas. Era um xingamento. Lá vai aqueles metodistas que ficam só estudando Bíblia. Só que depois que o movimento explodiu, eles chegaram a essa conclusão. Sabe o quê? Nós somos metodistas mesmo. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ter ordem e decência. Então a gente tem ordem, a gente lê a Bíblia, a gente tem disciplina. Então metodista quer dizer, a palavra metodista quer dizer disciplinado. Então o que é metodista? Disciplinado. E disciplinado é uma pessoa que está em discipulado. O discipulado é uma disciplina que se coloca. Então, eles disseram, sabe o que? Nós somos disciplinados mesmo. Nós somos discípulos disciplinados mesmo. Nós somos metodistas. E ficou o termo, pegou. Né? Até hoje. E passou até a chamar de avivamento metodista. Olha só. Avivamento dos disciplinados. Avivamento daqueles que estudam.
avivamento daqueles que estudam a Bíblia. Mas vamos lá, para antecedentes históricos. Antes desse século XVIII, de 1700, antes do século XVIII, já no século XVI, tem a Reforma Protestante, com a volta, o retorno da Bíblia para as mãos do povo. E com isso, a Revolução Gloriosa de Calvino, que a partir de Lutero era na Alemanha, Calvino na França, e que trazia a volta ao estudo da Bíblia, né? Então, e o movimento dos morávios, né? O avivamento moraviano, o avivamento morávio, também foi algo que influenciou, porque enquanto Lutero e Calvino trouxeram a Bíblia de volta para a gente ler a Bíblia, os morávios, eles trouxeram a religião do coração, a busca pelo Espírito Santo. Então, somando essas duas coisas, a busca pelo Espírito Santo e o estudo bíblico, é um dos antecedentes para surgir o avivamento metodista. Outra coisa, na Inglaterra, no século XVIII, a Revolução Industrial provoca êxodo rural. Então, por causa da industrialização crescente na Inglaterra, no século XVIII, as pessoas saem do campo e migram para a cidade. Isso causa uma superpopulação na cidade e começa a criar favelas, não eram chamados de favelas, eram chamados de cortiços, e começa a existir muito problema social na Inglaterra no século XVIII. Isso tudo também vai exigir, é um antecedente para as ações sociais que o movimento metodista vai produzir, para o avivamento. Surge o proletariado vivendo em cortiços sob sérias privações sociais, alto índice de alcoolismo e degradação social, um alto índice de imoralidade e de alcoolismo e imoralidade em todas as vias, né? A diferença é que os ricos tomavam Scotch, tomavam whisky, e os pobres tomavam gin, mas todo mundo estava, né, homens, mulheres, numa degradação moral, numa imoralidade sexual, numa falta, e em cima disso tudo, a igreja oficial estava fria. A igreja anglicana estava fria, teórica, preconceituosa, discriminatória. As tradições religiosas falavam mais alto do que os valores cristãos. A igreja não estava respondendo a nada disso. O mundo estava caindo na cabeça, estava despencando, problema social, problema político, problema de segurança, problema de saúde pública, e a igreja estava lá, fazendo teologia, liturgias, e não estava nem existia uma apostasia da igreja. A igreja não estava, ela estava preocupada mais com suas tradições, com suas liturgias, com seus templos, com suas roupas bonitinhas, e esqueceram tudo isso. Foi no meio desse problema, dessa crise toda, que surge o movimento metodista. Eu quero falar para vocês que John Wesley e Charles Wesley faziam parte da família Wesley, e vocês veem no material. Eu não vou ler aqui para vocês não perder muito tempo, mas ele já vem de uma tradição de pessoas. Já o bisavô do Wesley já era daquele movimento Lollardo, daquele movimento que buscava reformar a igreja. E daí o avô também. E o pai do Wesley era um pastor, e que era bastante crítico, dizendo, olha, a igreja não pode ficar só nisso, a igreja tem que voltar para a Bíblia. A mãe do Wesley, né, se hoje tem problema com discriminação com mulher, imagina no século XVIII. Mas a mãe do Wesley não se preocupava, ela tinha sido batizada pelo Espírito Santo, e ela era uma grande evangelista. Não era oficial pela igreja, porque a igreja não reconhecia ministério feminino naquela época. Mas ela pregava, ela fazia culto, ela ensinou, ela teve 19 filhos, ensinou os seus filhos a lerem, usando a Bíblia. Ela tinha 1 hora de oração por dia para orar pelos filhos. Ela tinha um discipulado individual com cada filho 1 vez por semana. Olha só. E também, assim, quando o pastor Samuel, que era o marido dela, ia viajar, a igreja ficava sem pastor. Ela reunia os paroquianos na casa dela e fazia o culto na casa.
Então ela trouxe de volta a Susannah Wesley, mãe de John e Charles, trouxe de volta culto nas casas e discipulado. Ela fazia discipulado com as mulheres, daí surgiu a Sociedade de Mulheres, né? Por isso que eu sempre, quando vocês dizem assim, que a Sociedade de Mulheres é anterior à Igreja Metodista, porque Susannah Wesley fundou a Sociedade de Mulheres como discipulado. O que era a Sociedade de Mulheres de Susannah Wesley? Discipulado. Ensinar as mulheres sobre Bíblia, explicar os valores cristãos e tal. Então fazia discipulado com os filhos, fazia discipulado com as mulheres e fazia culto na casa. Então, já antes. E isso tudo também. Então, John e Charles, eles cresceram no meio disso. Eles cresceram ouvindo falar do bisavô deles, que era um homem de Deus, do avô deles, que era um homem de Deus, vendo o pai deles como um pastor dedicado, vendo a mãe deles como uma grande mulher de Deus. Irmão Elcio, Deus abençoe, bem-vindo. Então, assim, João e Charles, eles cresceram com isso. Também, quando John Wesley era criança, teve um incêndio na casa deles e ele estava dormindo no quarto superior. Todo mundo saiu da casa, e a casa era de madeira, todo mundo saiu da casa, e daí cadê o bebê, cadê o bebê, cadê o pequeno Jack? E daí fizeram uma torre de pessoas para conseguir subir até em cima e pegar o Jack pela janela e tirar ele pela janela. E quando ele saiu todo chamuscado, a mãe dele enxergou, viu isso como um sinal de Deus. Lembrou do profeta Amós, será um tição tirado do fogo, né? Lembrou do profeta Amós e pensou assim: eu vou me dedicar bastante para a educação desse menino, porque eu acho que Deus tem um propósito grande na vida dele. E ele ficou e o Samuel, que já aproveitou, né, a luz do incêndio da sua casa, vieram os vizinhos para tentar apagar, não conseguiram apagar, perdeu toda a casa. Samuel, pai de John Wesley, aproveitou esse momento, juntou todo mundo ali, à luz do incêndio, e fez um culto de gratidão porque toda a família dele estava salva. Ele aproveitou para evangelizar. Olha só, em vez das pessoas, imagina, perder tudo que tem, né? Queimou a casa, tudo, queimou tudo. E Samuel podia ficar revoltado, podia xingar. Não, ele pensou: opa, olha quanta gente tem aqui, vou aproveitar e vou fazer um evangelismo. Reuniu o povo todo e fez um culto de gratidão, agradecendo a Deus porque a família estava salva, agradecendo a Deus pela ajuda dos amigos. Evangelizou aquele povo, né? Não perdeu a oportunidade, né? E isso mostra. E John e depois Charles, que é o filho mais novo, eles cresceram no meio disso, ouvindo essas histórias, vendo isso, vendo o testemunho dos pais. E tanto é que John e Charles eram imagina, 19 filhos, um monte de irmão que eles tinham, mas John e Charles, eles foram estudar teologia, eles foram para ser pastores. E antes de 1738, por que eu estou falando de 1738? Porque nós estamos vendo o que aconteceu. A gente quer achar esses 5 sinais no avivamento. Mas antes de 1738, a gente não vê esses 5 sinais. Após formado, João auxiliou seu pai na paróquia de Ipworth. Então assim, ele foi pastor auxiliar do seu pai, né? John Wesley, como pastor, foi pastor auxiliar do seu pai na paróquia de Ipworth. Mas logo ele voltou para Oxford, na Universidade de Oxford, para fazer um mestrado em teologia e passou a ser professor de teologia em Oxford. Carlos também foi estudar em Oxford e se tornaram pregadores. Eles eram pregadores em Londres, em Oxford. Tanto João quanto Carlos eram pregadores na igreja anglicana e se tornaram professores de teologia. John Wesley, ele dava aula de teologia sistemática e de grego. E Carlos dava aula de hinologia. Ele estudou música. A irmã Eneida, Deus abençoe e paz. E daí lá com os alunos e com alguns professores e com alguns pastores locais, eles formaram um grupo de discipulado fora da universidade. Olha, nós temos essas aulas, nós temos o nosso culto, mas vamos nos reunir por semana para fazer um discipulado, para a gente orar
e estudar a Bíblia juntos, fora do ambiente da universidade e sem ser aquele dia de culto. Vamos pegar um outro dia para a gente estudar a Bíblia junto e orar uns pelos outros. Esse grupo de discipulado, primeiro foi apelidado de Clube Santo, né? Porque existia muitos clubes, né? Então existia clube de pesca, clube de caça existia muito, clube de rugby para jogar rugby, clube de bebidas, existia clube de bebidas, mas esse clube era diferente, porque era um clube para ler a Bíblia e orar uns pelos outros. Que clube esquisito, gente. E daí foi apelidado de Clube Santo, né? Que era um grupo de discipulado. Esses membros do Clube Santo é que foram apelidados de metodistas, porque esses aí são muito disciplinados, é tudo disciplinado, vamos ler a Bíblia, vamos reunir. Eles são os metodistas. Esse Clube Santo que foi apelidado de metodista. O jovem reverendo John, depois ele se inscreveu numa agência missionária para evangelizar na América. O sonho dele era evangelizar os índios, ganhar os índios para Jesus. Mas ele foi para a América para evangelizar os índios, não conseguiu nada. Ele se sentiu fracassado na sua missão. Hoje a gente sabe que ele não foi tão fracassado quanto ele se achou, mas na época ele se achou muito fracassado e assim, ele não se sentia salvo, ele tinha medo da morte. Então ele não tinha isso, que ele era filho de Deus. Não tinha ainda esse primeiro sinal do Espírito Santo. Ele era teólogo, professor de teologia, pastor, foi missionário na América, mas ele não se sentia salvo, ele não se sentia filho de Deus. Ele chegou a dizer assim, ele foi frustrado, fui para a América salvar os índios, mas ai de mim, quem me salvará? Ele não se sentia salvo. E ele ficou muito admirado com a fé dos morávios, porque os morávios não tinham medo da morte, estavam lá numa tempestade, em alto mar, estavam lá cantando felizes e não tinham medo da morte. Ele ficou muito impressionado, disse, olha, eu quero ter o que esses morávios têm. Eu quero ter o que esses morávios têm. E ele foi falar com o pastor Pedro Borler, que era um pastor morávio, disse, olha, eu fiquei muito impressionado. E começou a fazer um discipulado separado. Então ele tinha o Clube Santo, mas ele continuou fazendo um discipulado separado com esse amigo dele, chamado Pedro Borler, que era um morávio, pastor morávio, porque ele queria saber qual é a diferença. Porque, poxa, eu sou doutor em teologia, eu sou missionário, eu sou pastor, mas por que eu tenho medo da morte? E Pedro Borler foi falar sobre a obra do Espírito Santo. E agora, então, Pedro, John e Charles, eles dirigiam o Clube Santo, mas eles iam no grupo de discipulado do Pedro Borler, que ficava na rua Aldersgate, em Londres. Então, é mais ou menos que nem a gente está pretendendo fazer aqui em Constantina, né? Eu tenho o grupo de discipulado e mais tarde, quando vocês estiverem prontos, vocês vão ter o próprio grupo de discipulado de vocês. Então, vai ter pessoas que vão aí no grupo de discipulado de vocês, mas vocês vão continuar participando do grupo de discipulado comigo. Então, John e Charles tinham o grupo de discipulado deles, mas eles mesmos iam no grupo de discipulado do Pedro Borler, que ficava na rua Aldersgate. Em 1738, após a decepção com o trabalho missionário, João passa por uma profunda crise de fé e, apesar de manter seus serviços religiosos, sente-se frio e distante de Deus. Seu amigo morávio, Borler, o aconselha a continuar pregando sobre fé. John Wesley chega assim, olha, eu não tenho fé, eu não acredito em nada. E daí Pedro Borler diz assim, então pregue sobre fé até a fé aparecer. Interessante, né? João e Carlos participam de estudos bíblicos e um grupo de oração ecumênico junto com Pedro Borler. João passa a pregar contra a frieza religiosa e em favor das mudanças de caráter e começa a sofrer crítica. Então João começa a pregar sobre mudanças de caráter, contra a frieza religiosa, e ele passa a ser criticado, que nem seu pai foi criticado por isso, seu avô foi criticado por isso, seu bisavô foi criticado por isso. Em 17 de maio de 1738, o irmão mais novo do John foi nesse grupo de discipulado, e quando voltou do grupo de discipulado, ele teve o batismo com o Espírito Santo, em casa. Ele estava orando em casa e teve o batismo, foi batizado pelo Espírito Santo, foi avivado.
E a partir dessa experiência com Deus, ele se torna um grande teólogo e o maior compositor de hinos da história. Ele já compunha alguns hinos, mas ele passa a compor muitos hinos. Ele compõe 9.000 hinos. 9.000 hinos a partir desse momento. Ou seja, uma coisa que acontece com Charles, ele entende que ele é filho de Deus e Jesus perdoa os pecados. Ele passa a se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Ele passa a entender as escrituras, e ele é revestido de poder, ele ganha dom de compor, e começa, revestido de poder, compor composições que são cantadas até hoje. E ele passa a transmitir o testemunho de Jesus e a palavra de Deus através das suas canções. Ele passa a ser testemunho de Jesus. Então, Charles Wesley, em 17 de maio de 1738, ele foi avivado. Tem os 5 sinais. Mas e o John? O John está lá, está naquela crise. Gente, eu sou pastor, mas eu não acredito mais em nada. Eu não sou que nem esses moráveis que são felizes. Eu não sou assim. O que vai acontecer comigo? Só que aconteceu. Ele não tinha mais vontade. Ele não queria mais saber de discipulado. Essa história de discipulado eu não quero mais. Não adianta nada. Mas ele tinha um compromisso. Então ele seguiu esse compromisso e, muito sem vontade, no dia 24 de maio de 1738, ele que não tinha mais vontade para nada, né? Não tinha vontade nem de ser pastor mais, ele queria abandonar o ministério, mas sem vontade lá foi ele, né, para o grupo de discipulado dele. Fazer o quê? Eu tenho compromisso com esses meus amigos, não vou decepcionar, vou lá. João passa por uma experiência semelhante. Marcado pela presença de Deus, transforma radicalmente seu ministério a partir de então. Até 24 de maio de 1738, o movimento metodista era um grupo de 12, 15 pessoas. Isso era o movimento metodista. Em Oxford, era um grupo de estudo bíblico. E era isso. Acabou. Fazia alguma coisinha, uma ação social em Oxford. Em volta de Oxford. Não se limitou a isso. Eles não tinham revestimento de poder para fazer qualquer diferença. Mas, a partir do dia 24 de maio de 1738, o movimento deixa de ficar em Oxford e se espalha pelo mundo todo. E muda a realidade. Então, até 24 de maio é uma coisa. A partir de 24 de maio, revestido de poder, John e Charles Wesley, eles entendem que são filhos de Deus, eles se arrependem dos seus pecados, eles entendem as escrituras, eles são revestidos de poder e autoridade e passam a testemunhar. E daí o Clube Santo, todos do Clube Santo passam por isso e começam a se multiplicar. E aí, é avivamento ou não é avivamento? O que vocês acham? Tem os sinais de avivamento? Eu vejo sinais de avivamento. Vamos ver o que John Wesley escreveu no seu diário em 24 de maio de 1738. Né? Ele tinha mania de escrever no diário essas impressões. Olha, 24 de maio de 1738. Diário de Wesley. À noite fui sem grande vontade a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realizava no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma segurança foi me dada de que Ele havia perdoado os meus pecados, sim, os meus pecados, e salvou-me da lei do pecado e da morte. A partir desse dia, John Wesley se transforma em outra coisa. Aí sim surge. Até então, existia o pastor de Londres, professor de Oxford, coordenador do grupo de discipulado Clube Santo. Era isso. Ninguém sabia quem que ele era. A partir de então, desse dia, 24 de maio de 1738, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele entende que ele é filho de Deus, ele abandona, se arrepende dos seus pecados, ele entende as Escrituras e, revestido de poder, ele passa a se tornar um dos maiores evangelistas da história. Todas as igrejas, religiões vão falar de John Wesley como grande evangelista. Como ele começa a pregar de um jeito diferente, não prega mais daquele jeito frio que as pessoas estavam acostumadas, o pessoal da igreja disse, não vem pregar aqui não, pastor John, porque
tu é muito escandaloso, tu grita demais, pastor John. Tu vem falar aí de fogo e coisa assim, a gente não quer ouvir isso. Sabe o que ele vai fazer? Já que ele não pode mais pregar dentro da igreja porque as pessoas não querem, ele começa a pregar na rua. E ele diz assim, o mundo é a minha paróquia. Ação social, atendimento à população carente, recuperação dos alcoolistas, alfabetização de crianças, cooperativas de trabalho para quem não tinha emprego. Olha o que ele começa a fazer pelo poder do Espírito Santo. Evangelismo, pregação fora das igrejas, em rua, em ambiente de trabalho. Um dos pioneiros disso foi o colega dele do Clube Santo, George Whitefield, né, que começou com isso, mas daí John Wesley também começa, ele prega nas praças, prega nas ruas. O mundo é a paróquia dele. Discipulado, começa a formar sociedades metodistas, sociedade de homens, sociedade de mulheres, as bands e classes, que são grupos de discipulado separado, começa curso de teologia para leigo, porque ele entende pela Bíblia que todos são ministros, todos são sacerdotes. Então ele começa a ensinar. Ele que inventou essa história. Sabe, você ouviu falar curso de teologia nível médio? Já ouviu falar nisso? Curso de teologia livre? Foi John Wesley que inventou esse negócio, cara. E olha só, para ministros leigos, adaptação da liturgia e dos hinos para que o povo, porque imagina cantar em latim, gente, não faz o menor sentido. Eles começaram a fazer cultos de uma maneira que o povo pudesse participar, porque eles entenderam na Bíblia que todos somos sacerdotes e o culto tem que ser dado por todos. Isso ajudou. Ministério leigo, ele começou a preparar leigos, pessoas que não eram pastores, que não eram teólogos, para ministrar a palavra, para fazer ação social. Envio missionário para todo o Reino Unido e América. Então as pessoas que eram formadas nessas sociedades metodistas, elas se tornavam missionárias e eram enviadas. Foi assim que o esplendor sem fim, a linha do esplendor sem fim se manifestou. Se fosse só o Wesley sozinho, ele atingiria um grupo pequeno, talvez lá na Inglaterra. Mas como ele estava fazendo discípulos, esses discípulos multiplicaram a visão e levaram o avivamento do Espírito Santo a toda a Inglaterra, até a América. Gente, os metodistas construíram escolas, construíram asilos, construíram orfanatos para atender as pessoas necessitadas, construíram comunidades terapêuticas, centros de acolhimento, construíram até hospitais. No poder do Espírito Santo, revestido o poder para atender as pessoas. Eles mudaram a face do século XVIII. Promoção de colaboração entre as outras igrejas, porque cada igreja, eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou anglicano. Não, John Wesley, gente, nós somos filhos do mesmo pai, vamos colaborar junto, vamos ganhar o mundo para Jesus. E os metodistas fizeram isso, de união. Jesus vai dizer, uma certa vez, diz assim, que pela unidade, por sermos um, nós saberíamos que nós somos discípulos dele. E os metodistas promoveram isso. Nunca foi objetivo, isso que tem que entender, nunca, nem de John Wesley, nem dos metodistas, não foi objetivo fundar uma igreja. O que eles queriam era espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra e reformar a igreja da Inglaterra, que estava apostatada. Eles nunca quiseram fundar uma nova igreja. Mas, depois que John Wesley morreu em 1790, depois da morte de John Wesley tinha uma grande influência dentro da igreja anglicana. A igreja anglicana da época começou a perseguir os avivamentos. Vamos parar com essa história de avivamento aí tá cansando. Chega com a história de avivamento. E daí começaram a perseguir os metodistas. E essa perseguição aos metodistas foi tão grande, que não houve jeito senão os metodistas saírem da anglicana. E isso surgiu nos Estados Unidos também. Quando os Estados Unidos se tornou independente, os metodistas dos Estados Unidos tiveram que fundar uma igreja, porque não iam ter mais assistência da Inglaterra. E na Inglaterra, quando os metodistas passaram a ser perseguidos dentro da igreja anglicana e as sociedades metodistas se tornaram igrejas. Então, assim, os metodistas não podiam mais pregar nas igrejas anglicanas, começaram a pregar nas sociedades metodistas. O resultado, acabaram formando uma igreja nas sedes das sociedades metodistas.
né? Então, mas não foi o planejamento, nunca foi vontade de criar uma igreja nova. A igreja se formou porque não tinha mais espaço. E daí, sim, o metodismo veio para a América e na América também provocou, na América do Norte, né? Provocou a mesma coisa, fundação, ação social, mudanças políticas. Hoje em dia, se tu estudar a Constituição dos Estados Unidos, muito da Constituição dos Estados Unidos são princípios das sociedades metodistas. Princípio de moralidade, de direito, de tal, são princípios da sociedade metodista. Depois, os metodistas dos Estados Unidos vieram para a América do Sul. Então, o nosso metodismo aqui do Brasil veio dos Estados Unidos, não veio direto da Inglaterra. E chegou até os nossos dias, chegou até Constantina, até São José, até Novo Xingu. Característica do movimento metodista, as pessoas que recebiam esse movimento no século XVIII, no século XIX, né, eles entendiam que eles eram filhos de Deus, eles se arrependiam dos seus pecados, eles passavam a entender a Bíblia, e revestidos do poder do Espírito Santo, eles passavam a ser testemunho. Tanto é assim, pessoas que não eram pastores, não eram teólogos, mas eles abriam as suas casas e chamavam seus vizinhos para fazer estudo bíblico. Isso aqui é bem metodista. Estudo bíblico na casa, culto na casa, estudo bíblico na casa, isso aqui é bem metodista. E isso é um sinal do avivamento. Quando isso começa a acontecer, né? E eles ajudavam os missionários, eles colaboravam com os missionários e com os pastores que vinham, para que os pastores pudessem fazer os trabalhos. Isso aqui é sinal da ação do Espírito Santo. E eles mesmos abriam pontos de pregação onde ainda não tinham, e daí mandavam chamar os pastores. Depois de abrir um ponto de pregação, abrimos um ponto de pregação em tal lugar. O que é isso? É ser testemunha, é o quinto sinal. É ser testemunha até os confins da terra. Esse é o sinal de um verdadeiro avivamento. Avivamento no Espírito Santo é quando Deus sopra de novo. A pessoa que está na lama, a pessoa que está no pecado, que está nos vícios, que está na derrota, voltou a ser um boneco de lama. E assim como em Gênesis Deus sopra o sopro de vida, agora no avivamento ele sopra de novo e a gente sai da lama. Entende que é filho de Deus, se torna filho de Deus. A gente se arrepende de viver na lama, se arrepende dos pecados, muda de vida. A gente começa a entender as Escrituras, a entender a verdade. E a gente é revestido com capacidade que Deus nos dá para que a gente possa colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. E a gente passa a testemunhar de Jesus. Esse é o sinal de um verdadeiro avivamento. Isso que aconteceu com os apóstolos que estavam e os discípulos que estavam no cenáculo há 2000 anos atrás. Isso aconteceu naquela cidade, naquela família, naquela comunidade que foi visitado por Pedro e seus amigos. Isso em Atos dos Apóstolos. Isso que aconteceu no século XII com os espiritualistas. Isso que aconteceu nos místicos. Isso que aconteceu no século XVI com os lollardos. Isso que aconteceu no século XVII com os morávios. Isso que aconteceu no século XVIII com os metodistas. Isso que aconteceu no século XIX com o avanço missionário. Isso que aconteceu no século XX naquela igreja metodista na Rua Azusa, onde houve o avivamento que gerou o movimento pentecostal. Isso que acontece na tua vida quando tu deixa, quando tu pede ao Pai, porque essa promessa é para ti, essa promessa é para os teus filhos, essa promessa é para todos quanto o Senhor chamar, mesmo aqueles que estão longe. Peça a Deus, Jesus disse, Deus não nega o Espírito Santo a quem pede. Peça a Deus e tenha certeza. Não, o pessoal fica pensando só nesse quarto ponto, né, de revestimento de poder, de ter dom, de falar em língua estranha, de profetizar. Fica só pensando nesse que é o sinal da aliança aqui, né? O sinal. Não, só isso aqui não. Primeiro ponto do avivamento, reconhecer, se sentir filho de Deus, se arrepender, abandonar a vida na lama, sair da lama. Tu é filho de Deus, tu não é mais boneco de lama, tu é filho de Deus. Então sai da lama, tu se arrepende. Tu entende as Escrituras. Aí sim, tu é revestido do poder de Deus. Tu é revestido de dons. Para que servem esses dons? Para que tu possa ser testemunho até os confins da terra, porque o mundo é a tua paróquia. Foi esse estudo. Foi longo, né? E
para que a gente esteja entendendo o que é o avivamento e buscar o avivamento para a nossa igreja. 24 de maio de 1768, início do grande avivamento metodista. 24 de maio de 2020, talvez o começo do avivamento na tua vida. Que tal? Que tal? O que tu achou da ideia? Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas pessoas que acompanharam esse estudo, que estão acompanhando. Eu peço, Senhor, que não seja só um estudo sobre avivamento, mas que seja, Senhor, uma oportunidade de a gente buscar o verdadeiro avivamento. Esse avivamento, Senhor, que nos testifique que nós somos filhos de Deus e que nos convença do pecado, do juízo e da justiça para que nos levar a um verdadeiro arrependimento. Esse avivamento do teu sopro de vida, Senhor, que venha trazer para nós a compreensão das Escrituras e de toda a verdade. Esse avivamento, Senhor, que nos revista de poder, que nos conceda dons, para que a gente possa, Senhor, através do mover do Teu Espírito Santo, ser testemunha aqui na nossa comunidade, para os nossos vizinhos e até os confins da terra, espalhando, Senhor, a santidade bíblica e renovando, reformando a igreja no poder do Teu Espírito Santo na nossa geração, assim como foi, Senhor, as gerações de avivamento que nos antecederam. Pai amado, sopra o Teu Espírito em nome de Jesus e renova. Eu, em nome de Jesus, abençoo a vida de cada um, de cada uma que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.